Graça e paz, meu irmão, minha irmã, uma boa noite em Cristo. Estamos juntos, mais uma vez, para cultuarmos ao nosso Deus. Eu quero te convidar aí mesmo onde você está, na sua casa, talvez no seu local de trabalho, a glorificar o nome do Senhor. Mesmo que não estejamos aqui dentro de uma estrutura construída especificamente para o culto, como é lá a igreja, sabemos e já falamos isso aqui, o Senhor Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o Espírito Santo, Deus em nós, habita em cada crente, em cada homem e mulher converso. Então aí onde você está agora, nesse momento, é lugar de culto, é lugar de adoração ao nosso Deus. Vamos passar aqui alguns minutos falando com o nosso Deus e observando a sua palavra para os nossos corações. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 103. Salmo de número 103. Enquanto você abre, eu quero reafirmar a minha alegria em saber que você está aí do outro lado. Nosso coração está unido em Cristo Jesus. É muito bom saber que, enquanto povo de Deus, nós temos nos unido para cultuar o nosso Deus. Se estamos excluídos da reunião lá no templo, isso não significa que estamos excluídos da presença diante do nosso Deus. E o Salmo de número 103 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Palavra do Senhor, o salmista diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. E o salmista continua falando dos atos de Deus em favor do seu povo. O Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Ô meu irmão, minha irmã, sorria aí onde você está. O nosso Deus é Deus poderoso, grandioso, inigualável, não há outro. E Ele é digno de receber o meu louvor, o seu louvor, a nossa adoração. Eu sei que gostaríamos muito de estar juntos na igreja, de estarmos com a participação dos irmãos no culto. No entanto, eu quero te convidar a entender, a perceber que, meu irmão, embora seja muito bom e seja esse o anseio do nosso coração e que isso permaneça, em nada nós estamos menos na presença de Deus agora, aí onde você está,
do que se estivéssemos no templo. Verdadeiramente, o Senhor está conosco. Vamos adorar o seu nome em oração. Feche seus olhos. Deus eterno, bendito e santo, a nossa alma, ó Pai, quer bendizer o teu nome. Nós queremos pensar a teu respeito, ó Pai, e queremos nos maravilhar, ó Pai, com a realidade de quem o Senhor é. Com a realidade, ó Pai, da nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito. Com a realidade, ó Pai, da gratidão pela fé que o Senhor nos deu, que é a possibilidade de ver o invisível, ó Pai. De perceber, de saber que verdadeiramente o Senhor está conosco. Honras, glórias e louvores ao teu nome, por quem o Senhor é. Deus poderoso, Deus que é muito antes de nós, Deus que é de eternidade a eternidade. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Agora, toma-nos, que a ausência um do outro, nesse momento, ó Pai, seja algo que mova o nosso coração pelo desejo de estarmos juntos, mas que jamais nos leve a crer que será culto menor ao Senhor, porque não estamos no templo. Podemos agora levantar as mãos e adorar o teu nome e glorificar, porque só o Senhor é Deus. Honras, glórias e louvores a ti, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, o Senhor tem nos ensinado na caminhada cristã, que sempre será necessário essa autoavaliação do nosso coração. Sempre precisaremos na jornada da vida de paradas, onde vamos avaliar as nossas ações, as nossas atitudes, o que falamos, o que pensamos, e ao esquadrinhar o nosso coração e detectarmos, encontrarmos que temos falhado, que temos pecado, devemos confessar ao Senhor. Aqui mesmo, neste salmo em que lemos, a palavra do Senhor nos diz no versículo 9: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Ah, se o Senhor me tratasse e nos tratasse segundo os nossos pecados. Se o Senhor não nos perdoasse, não nos sarasse. Ah, se Deus não aceitasse o nosso arrependimento. Quem poderia permanecer na presença de Deus? Mas a palavra de Deus nos ensina que o Senhor é misericordioso. E no versículo 12 ele diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Tudo que eu preciso fazer, tudo que você precisa fazer, é reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados. A atitude mais absurda que eu, você, o homem de Deus e a mulher de Deus pode ter é dizer que não é pecador. É dizer que não tem cometido pecado. Por isso, feche seus olhos aí onde você está. Fale com o Senhor em oração. Confesse seus pecados. Expresse para o Senhor o seu arrependimento, porque certamente Ele é misericordioso e perdoador. Deus eterno, Pai querido e amado, certamente esse tempo é um tempo muito breve,
para apresentarmos tudo aquilo que precisamos falar contigo sobre o nosso arrependimento. Que possamos nutrir sempre em nosso coração momentos como estes, de confissão de pecados. No entanto, nesse momento queremos já te agradecer. Agradecer porque sabemos que o Senhor não nos rejeita. Por sabermos, ó Deus, que o Senhor conhece a nossa natureza e sabes que somos pó. Conheces as nossas imperfeições e nos reconstrói, nos faz ressuscitar, nos traz vida todos os dias, também mediante o arrependimento e confissão. Obrigado pelo perdão, obrigado pela restauração, obrigado por teu amor e por tua misericórdia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, nosso culto ficou mais resumido e gostaríamos nós de ouvirmos agora, como eu já disse outras vezes, a UPA, a mocidade, enfim, coral, seria muito bom. No entanto, louvado seja Deus, porque apesar de ser muito bom e fazer muita, mas muita falta toda essa dinâmica, a palavra de Deus está em nossas mãos. E nós podemos abri-la, podemos tomar conhecimento da vontade de Deus para nós e sermos edificados por essa palavra. Nós continuamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos seguir aqui no capítulo 2. Abra sua Bíblia, acompanhe aí. Colossenses capítulo 2, do versículo 11 ao versículo de número 17. Colossenses 2, versículo 11 ao versículo de número 17. Assim diz a palavra do Senhor: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Irmãos, seguimos aqui nessa meditação, numa carta tão abençoadora que é a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E eu quero introduzir a nossa reflexão quanto ao tema de hoje com as palavras de Jesus Cristo, quando, já no final do Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus Cristo fala sobre os dois fundamentos sobre os quais as pessoas, o ser humano edifica. E o Senhor Jesus Cristo diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus aqui ensina sobre dois fundamentos, e eles são importantíssimos para a nossa ruína ou para a nossa vitória, para a nossa continuidade de vida e de sustentação da própria vida. Jesus Cristo nos fala aqui sobre alicerces sobre os quais nós colocamos a nossa vida inteira, a nossa esperança, a nossa confiança. E esse texto está intimamente associado com o texto que nós estamos falando aqui. Porque Jesus Cristo está falando a respeito dos seus ensinos. Ele está falando a respeito dele mesmo enquanto essa rocha sobre a qual as nossas vidas devem estar. E o apóstolo Paulo aqui ele está falando à igreja sobre exatamente a pessoa de Cristo. E o apóstolo Paulo vai mostrar que a fé, a nossa fé, deve estar alicerçada exatamente na pessoa de Cristo, na sua obra, na sua pessoa. Nos lembramos mais uma vez, os irmãos já ouviram outras vezes, mas precisamos lembrar que o contexto é o apóstolo Paulo em prisão em Roma. O apóstolo escreve cartas na prisão, e uma delas é esta. Epáfras traz para ele a notícia de que há um movimento de pessoas que estão querendo implantar heresias dentro da igreja de Colossos. E o apóstolo Paulo dedica um tempo a escrever carta à igreja em Colossos, porque o apóstolo Paulo quer corrigir a descaracterização que está havendo do cristianismo. Porque o alicerce, a rocha, é Cristo e unicamente Cristo. Não Cristo com mais alguma coisa, não Cristo associado a qualquer outra coisa, mas pura e simplesmente a obra e a pessoa de Cristo Jesus. O cristianismo não se mistura, é o que o apóstolo Paulo vai mostrar aqui na sua carta, com misticismo, legalismo, gnosticismo ou sectarismo. O apóstolo Paulo vai combater essas heresias que estão ali presentes na igreja de Colossos. O que nós queremos nessa noite caminhar com os irmãos numa reflexão e num pensamento é a respeito de onde está alicerçada a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Ela está alicerçada em algo firme, sólido. Estamos passando por um momento de provação da nossa fé, meu irmão, minha irmã. Estamos passando por um momento onde as nossas convicções estão sendo testadas. Estamos passando por um momento onde se faz uma pergunta constante: temos crido em vão? Ou Deus continua de fato dirigindo a história, conduzindo a minha vida, e a minha vida está nas suas mãos? Posso crer no amanhã? Posso confiar na eternidade? Em que está alicerçada a nossa fé e a nossa confiança? Dependendo de onde está alicerçada a nossa fé e a nossa confiança, a resposta a estas perguntas será positiva ou negativa para nós, e não como uma verdade em si. Deus é real, verdadeiro, sustentador de todas as coisas, de eternidade a eternidade. Mas a nossa fé precisa estar alicerçada na pessoa de Jesus e em nenhuma outra coisa. Lembramos então que Colossenses traz para nós essa palavra de advertência contra
as heresias, contra ideologias. E é interessante percebermos aqui no capítulo 2, que no versículo 1 ao 10, o apóstolo Paulo está exatamente fazendo essa advertência contra filosofias ilusórias. No versículo 4 lemos assim: digo isto, para que ninguém vos engane com raciocínios persuasivos. Nós não devemos, assim eles também não, os colossenses, mudarem diante dos fatos demonstrados já antes nessa carta, quanto à plenitude e à suficiência de Cristo, da pessoa e da sua obra, por raciocínios enganosos. Deveriam estar alicerçados apenas na plenitude da pessoa de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, então, lá no versículo 6, vai dizer: portanto, assim como aceitastes a Cristo Jesus o Senhor, assim também continuai vivendo nele. O apóstolo Paulo está dizendo que Cristo é a maneira pela qual nós lutamos contra as heresias. Cristo é a base da nossa fé. E é interessante percebermos que na construção gramatical, no grego, dessa declaração do apóstolo Paulo, há uma construção quiástica, cruzada, onde há aqui uma associação dos verbos aceitastes e continuai vivendo, um no princípio e outro no final da sentença. E observamos aqui que no meio dessa sentença está a expressão, a referência Jesus Cristo, o Senhor. E há ainda, além disso, uma posição aqui enfática da pessoa de Jesus, onde o apóstolo Paulo fala nele, ou seja, em Jesus Cristo. Isso mostra, meu irmão e minha irmã, que tudo que o apóstolo Paulo vai falar, tudo que o apóstolo Paulo está falando, traz a ênfase para a centralidade da pessoa de Cristo Jesus. E de que nós devemos estar sempre voltando o nosso coração para o entendimento de que aquilo que experimentamos no início da nossa conversão deve ser trazido ao nosso coração, de que só Cristo é suficiente para que sejamos aceitos na presença do nosso Deus. Observamos ainda aqui, meu irmão, que existe uma estreita relação entre os versículos 6 e 7, e que há uma posição aqui positiva, e no versículo 8 e 10 há uma posição negativa. O que nós lemos aqui no versículo 6 e 7? Diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, ratificados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, ora, como recebestes ao Senhor, assim andai nele, de forma positiva. E de forma negativa agora, versículo 8, cuidai que ninguém vos engane, ou vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições do homem, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então o apóstolo Paulo vai aqui trazer a centralidade da pessoa de Cristo, vai dizer de maneira positiva: andai em Cristo Jesus. E traz agora uma forma negativa da expressão: não se afaste da pessoa de Cristo Jesus. É Ele. Vida cristocêntrica, vida centrada na pessoa, na obra, na graça de Cristo Jesus. Não devemos ceder, meu irmão e minha irmã, às teorias mais mirabolantes que nos rondam. O apóstolo Paulo luta contra essas heresias que ele chama aqui de filosofias e vãs sutilezas. E ele então usa também aqui a palavra tradição dos homens e rudimento do mundo, para dizer que todas essas palavras, cada uma com seu significado, nada mais são do que um afastamento da pessoa de Cristo Jesus. Paulo está prevenindo seus irmãos contra esse tipo de filosofia
ilusória. Eu quero fixar isso na sua mente. Filosofia ilusória. Onde é que nós temos alicerçado a nossa fé e a nossa vida? Em algo sólido, território sólido, ou território arenoso, ilusório, aparente segurança, mas é como que terra movediça. Meu irmão, precisamos trabalhar hoje aqui no nosso coração o entendimento dessas advertências que o apóstolo Paulo fala. E agora mais especificamente para o que queremos conversar hoje. No capítulo 2, do versículo 11 ao 17, o apóstolo Paulo vai tratar a questão do legalismo. Reverendo Augusto Nicodemos diz, nesses 7 versículos, é possível encontrar o segundo conjunto de ideias que a carta aos Colossenses combate e que era mais um dos ingredientes da famigerada heresia que ameaçava a igreja da cidade, o legalismo. O legalismo. Quero falar com você nessa noite, meu irmão, sobre termos todo o cuidado para que o meu coração e o seu coração não se torne legalista. Não há segurança no relacionamento com Deus legalista. Quando Cristo falou sobre construir sobre 2 fundamentos, ele estava falando não de uma vida legalista, mas estava falando de uma vida de inteireza com Deus, onde nós nos entregamos por inteiro no relacionamento com o Senhor. Por isso eu quero pensar no seguinte tema para a nossa meditação: alicerçados na fé ou nas obras? Na fé na pessoa de Cristo Jesus, única e exclusivamente, ou nas obras? O legalismo, meu irmão. Versículo 1 a 10, o apóstolo Paulo trabalha aqui essa advertência contra as heresias de uma maneira geral. Ele trata a base da construção, do combate a essas heresias de uma maneira geral. No entanto, aqui a partir do versículo 11, ele começa a tratar de uma forma mais específica. E agora, então, aqui nós aprendemos que ele está falando sobre o caráter da relação do cristianismo com o judaísmo. Sim, nós sabemos que Paulo combateu isso em outras cartas, aquela luta contra os judeus convertidos que estavam dentro da igreja, mas que queriam associar Cristo à observância dos ritos, porque entendia-se que só Cristo não era suficiente. Era necessário Cristo, mas era necessário também que continuasse observando a circuncisão, as dietas que o apóstolo Paulo fala aqui, observar as festas judaicas, como se Cristo, sem observância desses ritos, não fosse o suficiente para a nossa relação com Deus. E o versículo 11 e 16, observamos Paulo falando da circuncisão, da dieta restringida, a celebração de festas e sábado. Meu irmão, ao tratarmos de legalismo, nós não estamos dizendo que o cristão não deve observar a lei moral. Nós não estamos dizendo que o crente não deve observar até mesmo costumes nossos enquanto crentes que são saudáveis. O problema do legalismo, na realidade, é a intenção que há de se impressionar os outros, de alcançar recompensa, de evitar algum tipo de punição divina. Quando eu deixo o meu coração, e olha, você, todos nós somos seduzidos constantemente pelo apelo de vivermos como um legalista. Então esse apelo vai nos dizer da intenção que às vezes temos de impressionar o outro, com a nossa expressão de religiosidade, com o fazer algo para alcançarmos benefícios de Deus.
eu preciso dar o meu dízimo, eu preciso exercer o meu dom, eu preciso estar na igreja, eu preciso ajudar o próximo, eu preciso fazer as orações, eu preciso ler a Bíblia, porque se eu não fizer essas coisas, eu não vou ter o favor de Deus na minha vida. Meu irmão, minha irmã, não se engane. O Senhor tem sido gracioso para comigo e para com você. A nossa relação com Deus não é uma relação onde Deus fica esperando que nós venhamos a merecer algum favor. Gratuitamente o Senhor nos amou. Antes, na eternidade, o Senhor já havia nos amado. Mais uma vez eu faço referência ao reverendo Augusto Nicodemos, que diz assim: podemos considerar como legalista qualquer teoria de salvação de pecados que acrescente uma ou mais regra ou norma à obra completa de Cristo. Os legalistas geralmente não negam Jesus, apenas acrescentam algo ao Evangelho. Essa visão não se contenta com o Senhor, mas estabelece como necessário mais algum ritual, norma ou crença além de Cristo Jesus. O legalismo é tentador, meu irmão, porque o legalismo gera uma falsa confiança em nós, onde, fazendo o que nós fazemos, Cristo vai estar feliz e satisfeito conosco, mesmo que a nossa vida de santidade não seja uma realidade. Se nós trabalhamos na casa de Deus, demos esmolas, lembrando lá dos fariseus, oramos nas praças, o Senhor há de ser misericordioso para comigo e não vai levar em consideração o que vai aqui dentro. É tentador o legalismo, porque o legalismo nos faz viver pelo que os outros veem e não pelo que Deus vê. E a Bíblia já nos diz que o Senhor não vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. É preciso, meu irmão, ter cuidado com o legalismo. É preciso policiar o coração em relação ao legalismo. O legalismo nunca nos abandonou, nunca abandonou o cristianismo. E no século XXI, temos visto cada vez mais isso em âmbito nacional, em âmbito mundial, um cristianismo legalista, onde a nossa relação com Deus está muito mais relacionada ao que nós fazemos do que ao que Ele fez por nós. Tomemos cuidado com isso, meu irmão. Cuidemos para não abraçarmos o legalismo. O legalismo, meu irmão, em segundo lugar, o legalismo ele é insuficiente. Ele é insuficiente. O apóstolo Paulo aqui, vamos observar o versículo 13, 14 e 15. O apóstolo Paulo vai nos falar que nos é dado perdão, tendo nos perdoado nos nossos delitos. Isso é fruto da obra de Cristo Jesus e não do legalismo. Isso é fruto da obra de Cristo e não das ações humanas. Isso é fruto da obra salvífica de Deus. Diz ainda, versículo 14, tendo cancelado o escrito, o documento escrito à mão que estava contra nós. Ou seja, não há dívida nossa para com Deus. Não há. O Senhor nos perdoou, o Senhor nos justificou em Cristo Jesus. Temos acesso direto ao Pai pela pessoa e pela obra de Cristo Jesus, meu irmão. Não é o que eu faço. Não é porque eu não estou lá na igreja. Não é porque eu não estou tocando. Não é porque eu não estou cantando no coral. Não é porque eu não estou exercitando o meu dom, porque estou impedido, que Deus vai me amar menos. Que eu
terei menos relacionamento com o Senhor. É lógico, somos chamados à obediência, ao exercício dos dons, à fidelidade diante do Senhor. Mas entendemos que isso é resposta nossa ao amor e à graça de Deus, que nos perdoou, como diz aqui, e no versículo 30 ainda diz para nós que despojados foram os principados, as autoridades do seu poder. Meu irmão, sobre a minha vida e sobre a sua vida está o poder e a autoridade de Deus. Não precisamos de objetos, não precisamos de algo que venha abençoar a nossa vida. Não precisamos, nas esquinas, repreender as ações do diabo e do inferno. Não precisamos agir para que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida, nos guardando e nos protegendo. O apóstolo Paulo nos diz que esses espíritos foram despojados. Meu irmão, a primeira coisa que a obra de Cristo fez foi remover sobre a minha vida e sobre a sua vida o pecado, a condenação do pecado. E isso, meu irmão, obra nenhuma fez. Vamos nos lembrar rapidamente do Antigo Testamento e a relação do povo de Deus com Deus. O bode expiatório. Orava-se, colocava a mão sobre a cabeça do bode, o bode era lançado no deserto e quando o bode morria, então era perdoado aquele que havia confessado. Mas tinha que se voltar novamente e confessar pecados mais uma vez, e outro bode ser lançado ao deserto. Outra pomba precisava ser sacrificada. Outro sangue precisava ser derramado para que o povo pudesse sendo perdoado, porque o pecado, ele é rebeldia contra Deus. O pecado nos afasta de Deus, o salário do pecado é a morte. O pecado é ruim. O pecado é uma enfermidade espiritual. E ela só pode ser perdoada, curada, sarada pela ação e pela graça de Deus. Meu irmão, legalismo, obediências a ritos, ser meramente religioso é algo falho. Os mestres do legalismo queriam que o povo estivesse preso à obediência aos seus ritos. Que o povo estivesse preso à observância de práticas meramente físicas exteriores, enquanto Deus sempre nos chama para uma mudança interior do coração e da mente. Ser cristão não é ser meramente um religioso. Meramente religioso é ser legalista, é seguir as normas, é seguir aquilo que dá aparência. Ser cristão é ter o coração transformado pela ação bendita do Senhor. Meu irmão, a verdadeira expressão da nossa fé faz toda a diferença para a nossa vida. Eu iniciei aqui falando e eu preciso repetir isso. A minha vida e a sua vida nesses dias não pode estar alicerçada em relacionamento com Deus meramente legalista. Porque nesses dias de sofrimento, nesses dias de angústia, isso não cala a alma. Não cala. Podemos fazer muitas ações humanas. E isso não gera perdão, isso não gera conforto, isso não gera consolo. Gera quando nós fazemos isso, porque já recebemos o amor, a misericórdia, o consolo e o conforto num relacionamento íntimo com o nosso Deus. Cuidemos, meus irmãos, para não abraçarmos o legalismo. Nesses dias, pegar a Bíblia e ler meramente por ler. Fazer a oração como se fosse apenas uma prática de busca pela sorte. Eu vou orar porque talvez as coisas melhorem.
Eu vou orar porque talvez isso seja eficaz. Eu vou orar porque talvez Deus olhe para mim e diga, olha, ele está orando e por isso eu preciso abençoá-lo. Meu irmão, minha irmã, você está entendendo o que eu estou falando? Nesses dias de luta, de sofrimento, de angústia, de dificuldade, de desafio da fé, nós não podemos com esses dias, nós não podemos com os desafios que temos pela frente, se nós apenas firmarmos a nossa fé na nossa religiosidade, num relacionamento legalista com o nosso Deus. A palavra aqui, ela é uma palavra, sim, de encorajamento, de fé. É como aqui o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, é como uma mão estendida para nos arrancar, nos mover da posição de um relacionamento com Deus legalista e nos levar a viver a expressão da fé na pessoa, na obra de Cristo Jesus. É fundamental, meu irmão, que vivamos a expressão da nossa fé sobre base sólida. E a base sólida é Jesus Cristo. Em terceiro lugar, diante disso, eu te faço um convite a não viver pelas sombras, mas viver a realidade que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 17, lemos: porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo faz aqui a advertência, meu irmão, implícita na negação desse caráter de autossuficiência daquilo que era apenas sombra, daquilo que era apenas temporário. Deixa eu exemplificar isso. Se você estiver na sua casa durante o dia, ou se você estiver em determinado lugar esperando uma pessoa, seu pai, seu parente, seu esposo, namorado, enfim, e você observar apenas uma sombra, talvez pela janela, talvez numa curva de uma construção, e você identificar pelaquela sombra e disser assim, é ele, é ela, e você está ali aguardando, o seu coração se alegra. Porque aquela sombra para você é uma identificação de que a pessoa que você está esperando chegou. Enquanto ela não chega, aquela sombra é a identificação para você de que você pode olhar para ali e saber que aquela pessoa logo estará com você. No entanto, quando essa pessoa chega, não há mais razão para você continuar olhando para a sombra. Não há mais razão para você deixar de olhar para a pessoa que está diante dos seus olhos e voltar os seus olhos para a sombra. Meus irmãos, circuncisão, sacrifícios feitos, tabernáculo e tantas manifestações de Deus no Antigo Testamento apontavam para a pessoa de Cristo Jesus. A essência do cristianismo é uma pessoa e é Jesus Cristo. Por isso, não dá para manter relação com a sombra. Não dá para se relacionar com a sombra. Isso falando do judaísmo e aplicando às nossas vidas, não dá para nos relacionarmos com Deus apenas com o nosso serviço. Nós precisamos nos envolver com a pessoa de Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã. Ah, meu irmão, nós precisamos ter cuidado com o nosso coração, para que o legalismo não tome a minha vida e a sua vida. O Senhor nos justificou na pessoa de Cristo Jesus. E é isso que traz descanso para a alma. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos
paz com Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, o convite nessa noite é alicerçar a tua vida e a tua fé, não no templo. Ah, é muito bom estar na igreja, maravilhoso. Mas Deus não está lá, Ele está aqui, Ele está aí com você. Não podemos alicerçar a nossa fé num relacionamento com Deus mediante a observação daquilo que é apenas visível. Nós precisamos de relacionamento de fé, de aprofundamento, como falamos na semana passada, com o nosso Deus. O apóstolo Paulo mostrou, eu falei isso aqui no início, que no versículo 6 e 7, ele mostra que toda a ênfase recai na necessidade que temos de aderirmos fortemente à pessoa de Cristo Jesus, como aquele que é autossuficiente, a sua obra é autossuficiente. Precisamos reforçar a nossa fé em nome de Cristo Jesus, não numa religião externa, mas que toma o nosso coração. É isso que vai gerar esperança em você, meu irmão e minha irmã. É isso que gera esperança em mim e em você. A confiança na graça de Deus e não nas nossas obras. A confiança no favor de Deus imerecido por mim e por você. Caminhando aqui para a conclusão, eu quero trazer as palavras de Jesus mais uma vez. Iniciei falando das palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 7, e eu quero agora ainda, concluindo e trazendo aqui para nós alguns apontamentos sobre legalismo e a pessoa de Cristo, falar da parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15. Nosso irmão Heron Fracium Coutinho Júnior faz as seguintes observações que eu quero aqui trazer para mim e para você nessa aplicação sobre legalismo. Na história do filho pródigo, nós temos o filho mais novo e o filho mais velho. E o filho mais velho é a expressão do legalismo. A expressão do legalismo. E Jesus Cristo está falando isso na presença de legalistas. E aqui o nosso irmão Heron diz assim: na história, o filho mais velho se enche de ira quando seu irmão retorna. Ele se indignou. E esse é o primeiro sinal de um legalista. Crer que tudo deve acontecer à sua maneira, pois ele é merecedor. Quando Deus não se dobra àquilo que ele espera, a ira vem à tona. Em outras palavras, a obediência de um legalista é apenas uma maneira de tentar controlar os acontecimentos, e sua ira é uma consequência de perceber que Deus não é controlável. Pense nisso nos dias que estamos vivendo. Se a nossa fé estiver na expressão do legalismo, e se algo acontece comigo, ou com você, ou com alguém que a gente ama, nos revoltamos contra Deus, porque Deus é injusto. Então nos enchemos de ira, porque queremos controlar a ação de Deus. Queremos dizer: Senhor, eu fiz isso, então eu mereço isso. Ainda, o nosso irmão vai falar sobre altivez, soberba e orgulho. Na parábola, o filho mais velho não se via pecador como o filho mais novo, pelo menos não no mesmo nível de perdição. Isso fica evidente até mesmo pela maneira como ele se refere ao irmão: esse teu filho. E esse é outro sinal do legalismo religioso. O sentimento de superioridade com relação aos demais.
Isso acontece quando deixamos de perceber o potencial pecaminoso do nosso coração e passamos a acreditar na nossa obediência moral e que ela nos faz merecedores do favor divino. O resultado prático dessa altivez é a falta de compaixão e perdão àqueles que nos ofendem. Como escreve Keller, é impossível perdoar alguém quando você se sente superior a essa pessoa. O legalismo faz isso comigo e com você, meu irmão. Nós nos sentimos melhores do que o outro. Meu irmão e minha irmã, que sentimento mais perverso pode tomar o meu coração e o seu coração? Esse sentimento não nos dobra diante de Deus. Esse sentimento não nos faz confessar os nossos pecados. Esse sentimento nos faz apontar o pecado do outro. Esse sentimento nos faz nos comparar de maneira superior ao outro. Ainda, nosso irmão diz, sentimento de escravidão. Em seu diálogo com o pai, o filho mais velho retruca: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Portanto, eis o terceiro sinal de um coração legalista: a observância da lei de Deus como um mero dever, que causa mais peso do que alegria. No final das contas, pessoas assim não servem a Deus, servem a si mesmas. O único objetivo de suportar o peso e o desgaste da obediência é ter o seu procedimento devidamente notado e recompensado. Meu irmão, quando nós nos relacionamos assim com Deus, entendendo apenas o lado como se fôssemos escravos de Deus e que temos que obedecer, perdemos de vista que Ele é o nosso Pai, o nosso amigo, e que esse relacionamento é um relacionamento de amor. E vivemos então um relacionamento com Deus legalista. E ainda, por último, insegurança. Por fim, o filho mais velho diz ao pai: nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Sua afirmação deixa explícita a insegurança que estava em seu coração em relação ao amor do pai. Portanto, o quarto sinal de um coração legalista é a insegurança em relação ao amor de Deus. Quando nós acreditamos que Deus só nos ama, que Deus só faz por nós algo, porque nós estamos fazendo alguma coisa por Ele ou pelo reino, construímos um relacionamento de insegurança. Não cremos profundamente no amor de Deus. E meu irmão, não só nesses dias, mas a vida precisa de segurança. Por isso iniciei falando, precisamos construir a nossa vida sobre alicerces firmes e não areia movediça. Meu irmão, minha irmã, em nome de Cristo Jesus, nessa noite, construa, reconstrua, reafirme o seu relacionamento com Deus no amor e na graça do nosso Senhor. Vista-se de humildade, de compaixão pelo outro. Revise seu coração e suas atitudes. E seja bem-aventurado em todas as suas ações. Que hoje, nesse momento, nessa noite, a perspectiva de olharmos para Cristo como o autor e consumador da nossa fé, como um alicerce sólido para a nossa fé, nos mova a obedecer, nos mova a fazer pelo outro, nos mova em exercitar os nossos dons, nos mova a sermos fiéis àquilo que prometemos diante do Senhor, mas não na contramão disso, como se antes nós fazemos tudo isso e depois somos amados. Meu irmão e minha irmã, o Senhor te amou e por isso Cristo morreu na cruz do Calvário. Por isso o apóstolo Paulo luta contra essas heresias que atacam verdades essenciais da fé. Só Cristo
Basta, meu irmão e minha irmã. Nós recebemos a graça de Deus. A graça de Deus é o antídoto para as heresias e para os dias que estamos vivendo. É a graça de Cristo, meu irmão, minha irmã. Eu e você precisamos todos os dias nos lembrar disso. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, não tendo poupado nem mesmo o seu próprio Filho, antes tendo dado ele por nós, nos negará alguma coisa? Deixará de cuidar de mim, de você? E a pergunta é retórica, porque a resposta é não. Alegra o teu coração nessa noite, meu irmão e minha irmã. Fuja, em nome de Cristo Jesus, de ser um cristão legalista. Alguém de quem as pessoas não podem dizer nada para você. Você segue as regras. Você chega na hora, você dá o dízimo, você canta, você faz isso, faz aquilo. Mas pelo motivo errado. Mas seja você um homem de Deus, que entende que Deus te ama. Isso se chama graça. Que o Senhor cuida de ti, cuida da tua família. Nesses dias de luta, de dificuldade, de sofrimento, anima o teu coração na palavra do Senhor e alicerce a tua fé, não fé na fé, mas fé na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Deus te abençoe ricamente, o Senhor te fortaleça e que essa palavra, pela ação do Espírito Santo, fique latejando no teu coração durante toda essa semana. E quando você fizer uma leitura bíblica, quando você fizer uma oração, ao perceber que está fazendo isso não por amor a Deus, não por entender que a graça de Deus está sobre a sua vida, não por confiar nos méritos de Cristo, antes faça a oração e suplique que o Senhor te faça fazer isso pelo motivo certo, amando, porque Ele nos amou primeiro. Pai querido e amado, Deus santo, bendito, ó Deus, que expressão maravilhosa do Teu amor sobre as nossas vidas. Sendo nós ainda pecadores, como a Tua palavra diz, o Senhor entregou o Teu Filho por mim, pela Tua serva e pelo Teu servo, que nos acompanha agora. Ah, como precisamos trazer isso no nosso coração nesses dias, ó Pai, de angústias. Lembrar a palavra do apóstolo Paulo, a minha graça te basta. E lembrar que a nossa vida, Senhor Deus, está alicerçada na pessoa, na obra do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por sermos teu povo. Fortaleça, anime o teu povo com essa mensagem. Glorifica o teu nome acima de todo nome e que possamos te obedecer e fazermos a tua vontade em obediência, em gratidão e por amor. Guarda o teu povo, dá-nos uma noite de sono tranquilo, continua falando conosco. Suplicamos no nome de Jesus. Amém. Povo amado e querido do Senhor, seja sobre você, meu irmão, sobre a tua casa, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai. As consolações e eternas misericórdias do Espírito Santo de Deus, seja sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Um forte abraço, paz em Cristo. Nos vemos em breve.